Olá a todos, bem-vindos a mais um Meetup da comunidade Power BI Portugal. O meu nome é Pedro Reis, serei o vosso host da sessão hoje. Temos connosco hoje o Francisco Candeias com uma sessão Power BI in the Banking Industry. Olá Francisco, tudo bem? Bem-vindo. Olá, boa tarde, muito obrigado. Obrigado. Gostaria de agradecer em nome da Expand IT e também por me terem convidado a estar aqui hoje presente e a mostrar aqui um bocadinho de um projeto que nós implementámos há relativamente pouco tempo. Queres que eu comece, Pedro? Já fazemos aqui tenho aqui só uma novidade para partilhar aqui com a comunidade e já te passo então a palavra outra vez aqui, Francisco, combinado? Perfeito, combinado. Até já. Pronto, bem-vindo então aqui, Francisco. Pronto, antes de começarmos aqui, para vos dizer, nós já vamos quase em 4.000 membros da nossa comunidade na plataforma Meetup, por isso, parabéns a vocês e por continuarem a participar aqui da comunidade e a virem aqui aos nossos Meetups. Vamos ver quem é que vai ser o membro 4.000, será um membro especial, por isso partilhem aí com os vossos colegas. Vamos agora, próximo mês, objetivo, chegarmos aos 4.000 membros, que é uma milestone, é um dos maiores grupos de Power BI a nível internacional, por isso vamos lá ver quem vai ser o Lucky 4.000 da nossa comunidade. Queria também partilhar, vocês já conhecem algumas das caras da nossa organização, o Manel Dias, o nosso fundador, eu, o Rui Romano, que também já está há bastante tempo, está na Microsoft, o Alexandre Batista, da Microsoft também, o Ricardo, também que está aqui comigo a ajudar-me a organizar, o Miguel Félix, que fez a sessão anterior, e o João Lopes, da BI for All. Portanto, nós temos sido as caras que temos feito a organização do Power BI Portugal. No entanto, temos sempre necessidade, há muita coisa que nós queremos fazer e por isso pedimos também algumas sugestões, quem é que queria participar e colaborar connosco na organização do grupo, e temos então mais algumas caras novas da comunidade que vão estar connosco na organização e ajudar-nos a continuar a empurrar o grupo aí para a frente. E então, para dar as boas-vindas, temos o Anthony Correia e a Susana Souza, da Natixis, bem-vindos aqui ao nosso grupo. O Tiago Riente, também já tem participado imenso no grupo do WhatsApp e tem-vos ajudado bastante a vários com diversos assuntos no grupo do WhatsApp da comunidade e está na Microsoft. Também mais uma cara nova aqui para a nossa organização. Bem-vindo, Tiago. A Mara Pereira, do DataPeer, se calhar alguns de vocês já viram também os vídeos dela, que tem feito muito conteúdo no YouTube e que está a trabalhar no UK e é uma especialista da área também da Data Visualization. Bem-vinda, Mara, também. O João Marcelino, da DevScope, que tem estado a fazer aqui uma grande ascensão na área de dar cartas e, portanto, será aqui uma pessoa também muito interessante que nós temos aqui no grupo. Bem-vindo, João. E o last but not least, o Rui Caio, já um dos membros mais antigos aqui da nossa comunidade, que tem estado sempre aí nos meetups, já participou como speaker e está aí também, já vi aí, estava na audiência, por isso, bem-vindo. Pedi a todos para mostrarem o vosso carinho pelos novos membros com um pequeno emoji agora aqui no ecrã e para dar as boas-vindas aos novos membros aqui da comunidade. Bem-vindos a todos. E já vemos aí uns emojis. Obrigado a todos e bem-vindos. Esperamos que com a ajuda deles vamos tentar trazer aí mais conteúdo e mais coisas interessantes também para o grupo. Dito isto, Francisco, devolvia-te aqui a palavra e então vamos começar o nosso meetup. Uhum. Já sabem, também o próximo meetup será com a ODETA, a Governance of Power BI Environment, no dia 27 de Abril. Já está lançado na plataforma Meetup. Inscrevam-se e veremos no dia 27. Francisco, passava-te então a palavra. Vamos lá conhecer então o que é que vocês fizeram com o Power BI no Banking Industry. Vamos a isso. Vou então partilhar aqui o PowerPoint. Dê-me só aqui uns segundos para organizar as coisas. Então, novamente, boa tarde a todos. Espero que se encontrem bem. Gostaria de novamente agradecer a toda a organização da Power BI Portugal por nos terem convidado a estar aqui hoje presente. Vou começar por me apresentar. O meu nome é Francisco Candeias e sou Data Analytics Engineer na Expand IT. Tenho alguma experiência no setor da banca e, mais recentemente, também na parte dos seguros, numa seguradora. Pronto. Tive a oportunidade de trabalhar já em soluções end-to-end e a Expand IT trabalha com uma rede versátil de ferramentas de data. No entanto, eu sempre me foquei mais no universo da Microsoft, como Azure Synapse, SSIS, SSIS e o que nos traz aqui hoje também o Power BI. A agenda do dia de hoje é precisamente mostrar-vos um projeto que nós implementámos recentemente, que é um projeto de Power BI numa instituição bancária, e achámos que seria um bom caso de uso para apresentar aqui hoje de alguns desafios que nos aconteceram e como é que nós superámos os mesmos.
Sei, no início vou apresentar um bocadinho o projeto, no que é que consistia, depois vou explicar-vos como é que nós fizemos o handle dos business days e alguns cálculos como as variações. Vou explicar também um bocadinho do Row-Level Security, neste caso foi com hierarquias. Vou também vos dar algumas tips and tricks de como melhorarem os vossos relatórios, a performance dos vossos relatórios. E por fim vou fazer um pequeno deployment e no final, se assim quiserem, vão ter uma oportunidade de me fazer alguma questão, na qual eu também irei responder. O cenário. Por questões de confidencialidade, não posso partilhar o nome da instituição bancária, mas posso-vos dizer que era um banco de grande escala, não só a nível nacional como a nível internacional, e como muitas empresas hoje em dia pretendiam transformar os seus processos estes que eram muito à base do Excel. O setor bancário ainda vive muito à base do Excel, ou seja, os dados são todos trabalhados e analisados nestas sheets de Excel, o que acabava por tornar muitos relatórios redundantes, porque existiam muitos relatórios com a mesma informação e, inevitavelmente, iriam também reportar números diferentes, porque eram trabalhos bastante humanizados e estas métricas muitas vezes não batiam certo de um relatório para outro. Ou seja, isto era visto então como um problema por esta instituição bancária e também por nós, e então decidimos avançar com um projeto, no qual eles então solicitaram que nós construíssemos um modelo de dados estruturado, que fosse depois standardizado e multiplicado por 40 relatórios. Foram mais de 40 relatórios que iriam ser partilhados e iriam ser utilizados por diferentes áreas, como por exemplo de risco, comercial e também de gestão. Como o projeto era bastante grande, contámos com 2 equipas da Expand IT, uma equipa de Business Intelligence, que era quem desenvolvia os relatórios e as queries, e por fim, uma equipa de Big Data, que implementava as queries que nós trabalhávamos no Hadoop Data Lake. Como data source, nós tínhamos então o Impala para aceder ao Data Lake, e fazíamos ali uma ligação ao Power BI através de um ODBC. Relativamente aos relatórios, estes relatórios seriam consumidos por equipas internas que estavam na sede e por gestores e analistas, e também por toda a rede de lojas espalhada pelo país. E é importante também indicar que destes relatórios a segurança era um ponto muito importante, na medida em que as lojas, ou seja, a sua rede, só podia ter acesso aos seus clientes. Imaginem que estou na loja de Baixa Chiado, eu só posso ter acesso à informação dos clientes dessa loja, não posso ter acesso à loja de lá, digamos assim. O relatório que vos trago hoje é um relatório sobre cartões. Todos os dados que vocês vão ver são dados dummy e todas as dimensões foram alteradas, ou seja, não há qualquer referência à entidade bancária. O relatório que nós temos aqui, a nossa base era sempre um star schema, na qual temos uma tabela factual no centro com todos os IDs. Fazemos posteriormente a ligação às dimensões e existia então uma relação de 1 para muitos, sempre com a dimensão a filtrar a tabela factual. Um star schema de Business Intelligence conventual. Vou agora passar-vos a mostrar um bocadinho como é que funcionava o relatório. Temos aqui então uma página inicial, o modelo era aquele que vos mostrei anteriormente. Tínhamos aqui um ecrã inicial, onde conseguimos ver as flutuações de cartões, quantos é que tinham sido cancelados e quantos é que tinham sido produzidos. Num segundo relatório já entrávamos um bocadinho mais ao detalhe, já conseguimos analisar as branches, neste caso os distritos, municípios e depois tínhamos as branches. Quando eu digo branch é como se fosse uma loja, vamos considerar uma loja. Temos aqui várias variações, temos aqui um slicer que podemos alterar o tipo de variação que nós queremos analisar neste gráfico do produto. E por fim, temos aqui uma visão mais de detalhe e esta sim vai ao nível do cliente. Ou seja, já vamos ter uma lista de clientes, vamos esperar que isto carregue. Já vamos ter uma lista de clientes e vamos ter as tais variações. Neste caso, poderemos ver a variação de se o cliente, quantos cartões é que o cliente tinha ativos, se tinha cancelado algum ou não. Neste caso, temos este cliente que tinha cancelado um. Relativamente, um dos primeiros desafios que apareceu no nosso projeto foi precisamente que todos os relatórios que o cliente queria iriam necessitar de cálculos de variância, como nós verificamos. Ou seja, ele pretendia saber o estado do negócio atual em relação ao dia de ontem, comparativamente com o mês anterior e assim sucessivamente. Portanto, o nosso primeiro pensamento foi bastante
simples no sentido em que, ok, isso é bastante simples, podemos usar funções de DAX. Porque o Power BI já tem variadíssimas funções de DAX que nos permite utilizar de uma forma bastante standardizada e rápida para criar as métricas e assim obtermos os resultados. Mas estávamos errados. Porque, na verdade, quando eles comparam dias, eles querem escolher algumas datas muito específicas. Por exemplo, os bancos não trabalham ao fim de semana, não trabalham também em feriados, e para além disso existem algumas regras e algumas datas que eles não consideram como dias de trabalho. Por exemplo, um feriado como o Carnaval, para eles não conta. E se eu utilizasse uma função de DAX, não iríamos ter em consideração estas pequenas business rules. A solução foi então criarmos uma tabela no nosso Data Lake. Esta tabela tinha mais ou menos esse esquema, em que tínhamos o dia de referência do relatório e depois iríamos ter as várias colunas, neste caso o last day, o last week e o last month, ou seja, as datas que para o banco eram consideradas para as variações. Desta forma garantíamos que todos os relatórios e todas as variações estavam uniformes em todos os relatórios que nós queríamos. Mais tarde, iremos então ligar esta tabela de referência à nossa FACT através do ID Date, ou seja, ligávamos o ID Date daqui, ao ID Date, e depois iríamos ligar novamente através de uma relação que estava inativa às restantes colunas. Vou passar então a explicar como é que nós fazemos os cálculos. Se viermos aqui ao nosso Data Model, tal como vos falei anteriormente, e esqueci-me aqui só de referir uma coisa, o relatório estava sempre filtrado à data máxima disponível na FACT, daí podermos fazer este tipo de relação. Ou seja, nós só importávamos uma linha, que era a linha da data máxima da FACT, neste caso o dia 3/2, e se nós verificarmos aqui o ID Last Day, não é o dia 1 de março de 2022, mas sim o 28 de fevereiro. Porquê? Porque o dia 1 de março era precisamente o Carnaval. Vamos então adicionar a coluna ao nosso modelo. E como podem ver aqui, nós tínhamos sempre uma relação ativa, que era o ID Date, e depois todas as outras estavam inativas. Estas relações seriam ativadas precisamente no cálculo na Measure. Como é que podemos fazer uma Measure? Vou-vos mostrar aqui um exemplo simples. Criamos aqui uma Measure, tal igual como as outras, vamos lhe chamar variação diária, vamos chamar demo. Temos então, vamos criar uma variável dentro da métrica, em que lhe vamos chamar today. E aqui vamos fazer um calculate. E neste caso vamos tentar calcular o número de cartões ativos no dia mais recente. Neste caso vai ser no dia de 2 de março de 2022. Vou selecionar então a coluna que eu quero fazer a conta. Neste caso vou escolher os cartões ativos. E vamos também aqui colocar um filtro. Vamos ter que adicionar aqui a tabela de referência de datas. Neste caso eu quero utilizar a referência de datas e eu vou utilizar da referência de datas o ID Date. Fechamos o Calculate e vamos fazer Return ao Today. Só para vermos aqui o valor, para ver se bate certo com o valor pretendido. Vou então puxar aqui um visual de card, um visual simples, que nos permite. Okay. Vou adicionar aqui a nova métrica que criamos. Neste caso, este número está arredondado. Vimos aqui a formato visual e alteramos o display unit para none. Desta forma, podemos verificar que, pelo menos até agora, temos o valor correto para o número de cartões que estão ativos. Agora perguntam-me como é que se faz, como é que vamos então utilizar a tabela de referências. É bastante simples. Vamos adicionar uma nova variável, no qual vamos calcular agora quantos cartões existiam ao dia de ontem. Vamos chamar last day. Vou-lhes fazer. Podemos até copiar o código que temos aqui em cima, porque a métrica, o cálculo não altera muito. A única coisa que vamos alterar é precisamente aqui. Vamos adicionar uma função chamada useRelationship, que o que nos vai fazer é precisamente ativar aquela relação que estava inativa. O que é que eu quero dizer?
vamos então acionar a relação entre o id date da fact e, neste caso, o id last day da tabela de referências. Se eu fizer então o today menos o last day, aqui isto carrega. Como podemos ver aqui, temos a variação diária de forma correta. A vantagem desta métrica é que se nós quisermos, por exemplo, alterar para uma variação anual, para tentarmos chegar aqui a este valor, basta-nos alterar qual é a relação que nós queremos ativar. Neste caso, nós podemos ativar o last year. Se eu ativar a relação com o last year, eu já vou obter o número de cartões que existia na data que o banco considera como o ano anterior. É importante também dizer que, normalmente no banco, os dados eram sempre pontuais. Quando eu digo pontuais, eu tinha sempre o ID date e tinha sempre, neste caso, o número de cartões à data. Eu nunca teria que fazer uma agregação, ou seja, eu nunca tinha que... Era muito raro, existia alguns casos, mas era muito raro termos que fazer, por exemplo, o cálculo, no caso queremos calcular o número de cartões do mês, nós nunca fazíamos um month to date, basicamente. Nós fazíamos apenas sempre o filtro à data atual. Eram valores de estoque, basicamente. Pronto. Vou passar aqui. Então aqui, continuar. Este primeiro desafio está superado. Foi através desta tabela de referência. Relativamente ao Role Level Security. O que tivemos de superar aqui foi basicamente o cliente pediu-nos para implementar algumas regras de segurança, como por exemplo, como eu referi anteriormente, cada filial só podia ver os seus próprios clientes. E tínhamos, por exemplo, um nível acima e tínhamos os gerentes regionais que podiam ver todos os clientes das suas respectivas filiais. Ou seja, vamos considerar isto como se fosse uma relação de pai-filho, como se fosse uma tree de parent-child tree. Eu não sei se todos estão cientes do que é o Role Level Security. Eu vou aqui explicar sucintamente. Existem dois tipos de Role Level Security e basicamente para que serve é restringir o acesso dos dados a certos users. Nós podemos ter um Role Level Security mais estático, em que utilizamos algumas regras do negócio, como por exemplo temos aqui em que estamos a filtrar, iríamos estar a filtrar o relatório só para a country de Portugal. E temos uma segunda fase, o Role Level Security, que já é através da própria identificação do user, o que acaba por se tornar dinâmico. Vou aqui fazer-vos um pequeno exemplo de um static role. Abrimos então o relatório, vamos a Modeling, em Manage Roles, adicionamos aqui um novo role, vamos, por exemplo, filtrar para o distrito do Porto. Vamos selecionar qual é que é a tabela que vai sofrer o filtro, ou seja, nós temos que usar, neste caso, a dimensão branch, porque é esta dimensão que tem todos os centros, tem a estrutura dos centros. Vou então definir que quero filtrar o district, todos os dados cujo district é igual ao Porto. Vou guardar. Como podemos ver aqui, neste momento ainda conseguimos aceder a Lisboa e Porto. Neste momento, se eu aplicar aqui no View As, se eu selecionar Porto District, todo o meu relatório vai ficar filtrado aos dados do Porto. Ok? Numa segunda fase do Role Level Security temos o Dynamic, e que foi o que foi implementado no nosso projeto. A primeira coisa que é necessária para desenvolver este tipo de Role Level Security é precisamente uma tabela com os users. Nós vamos então filtrar o relatório através do e-mail do user. Quando o user faz login no Power BI, é associado um e-mail e é este e-mail que depois tem que estar nesta lista e através deste e-mail depois vamos fazer o filtro, que as funções depois vão fazer o filtro do relatório. Vamos ter então que ter o ID do colaborador, precisamos do e-mail e vamos ter também,
neste caso, saber qual é que é a que loja é que pertence e também a estrutura, ou seja, qual é que é a loja acima da dele. Vou mostrar aqui um exemplo. Vou mostrar aqui um exemplo. Temos aqui, por exemplo, Lisboa. Temos um nível acima da árvore. E utilizando aqui a função path, o que ele me vai dizer é que ele não tem nenhum pai, ele é o filho. Ou seja, temos aqui o 6304. No segundo nível, vamos ter a Cascais e a Amadora. E neste momento temos, por exemplo, aqui a Amadora, do qual o filho da Amadora é o 7191 e o pai é a Lisboa 6304. E através da função que a seguir vou explicar, vai criar aqui este path. E assim sucessivamente. Por exemplo, Alfragide, o path para Alfragide é o 5561, de seguida temos a Amadora e depois temos Lisboa. Ou seja, ele vai analisar o utilizador e vai criar toda a sua árvore, digamos assim, a sua hierarquia. Posto isto, vou-vos então mostrar como é que se implementaria. Portanto, temos aqui a nossa tabela de users. Aplicamos a função PBI-Path. Basicamente, temos de definir qual é que é a coluna que tem o child e qual é que é a coluna que tem o parent. Atenção que esta estrutura já nos foi enviada pelo banco, não foi criada por nós. De seguida, iríamos adicionar aqui uma relação do dim user à dim branch, ou seja, porque o meu objetivo é agarrar no user e, por sua vez, depois filtrar os centros a que ele vai ter acesso. Neste caso, se fizéssemos logo a ligação, iria dar uma relação de 1 para muitos, na medida em que aqui os IDs do user são únicos. No entanto, nós temos que alterar aqui a relação, temos que passar muito para muitos para podermos que o filtro seja do dim user para o dim branch e não ao contrário. Imprimimos OK. E vamos criar então o novo Dynamic Role. Este Dynamic Role vou então aplicá-lo na dimensão User que nós criamos. E eu neste caso vou copiar a função e depois passo a explicá-la. Esta função utiliza o path contains, que basicamente vai verificar naquele path que nós criamos se se encontra um determinado branch. E estamos a filtrar a dimensão user através desta função chamada user principal. Ou seja, quando nós fazemos o login no Power BI, ele vai verificar o e-mail e vai filtrar a dimensão user. Depois disto, vou passar aqui só para o PowerPoint para vos mostrar esta árvore. Depois disto, o que a função vai verificar é o seguinte. Imaginem que o meu user tem como child o 7191. O que aquela função vai verificar vai procurar todos os paths na dimensão user que tenham o meu path incluído. Neste caso, o meu é o 6304 e o 7191. Então eu vou ter acesso ao Alfragide e às águas livres, porque se formos ver o path deles, temos precisamente aqui os meus dois centros. Aqui, por exemplo, Lisboa, o 6304 está presente não só na Amadora, como em Alfragide e Águas Livres, e vai estar também presente em Cascais e, por sua vez, em Alcabide e Estoril. Isto é um pouco confuso de explicar, mas espero que estejam a entender. Caso contrário, depois no final podem tirar as vossas dúvidas e esclarecerei as mesmas. Vamos então fazer um save. E já temos o RLS dinâmico criado. E agora vamos testar com alguns users que eu já preparei previamente, para vocês perceberem a dinâmica que iríamos ter no Power BI Service quando publicássemos o relatório. Vamos então selecionar aqui o Other User e o Dynamic Role Level Security e inserimos este user. E este user vai estar no nível mais baixo daquela árvore que vos mostrei anteriormente. Temos, por exemplo, aqui um user que só tem acesso aos clientes de Alfragide. Dentro da loja, todas as pessoas que trabalhassem nesta loja de Alfragide só tinham acesso a esta informação. No nível um bocadinho mais acima, iríamos ter o seguinte user. Este user, para além de ter acesso ao Alfragide, vai ter acesso a todas as branches, todas as lojas dentro do município da Amadora. E por fim, temos um user que, para além de ter acesso à Amadora, vai ter acesso a Lisboa,
como podem ver aqui, tem acesso a toda a zona de Lisboa, tem acesso a Leiria, Faro e assim sucessivamente. Estes são os 3 níveis que vos tentei mostrar aqui neste organograma. Aqui é uma pequena explicação de como é que se implementa, foi aquilo que eu vos estive a explicar anteriormente. Agora que já temos os KPIs criados e já temos as regras de segurança implementadas, precisamos de pensar também um bocadinho no desempenho dos relatórios. Ou seja, como referi anteriormente, o objetivo destes relatórios era ser partilhados por toda a rede de agências. Cada agência iria ter múltiplas pessoas a aceder às mesmas. Para além disso, as Fact Tables tinham cerca de 2 milhões de linhas por dia, ou seja, era necessário otimizar ao máximo para obtermos a melhor experiência do nosso utilizador. Ao melhorar o desempenho, a primeira coisa que precisamos de considerar é qual é que é o nível de agregação que precisamos. Se vocês viram há bocadinho, nós temos três ecrãs, nos quais os primeiros 2 ecrãs, toda a informação está agregada. E no último ecrã temos uma visão mais detalhada, na qual já estamos a mostrar o nível do cliente. Se pensarmos também aqui no relatório, aquilo que eu vos estava a explicar, tanto a página 1 como a página 2 vão ser muito mais utilizadas do que a página 3. Que é a tal página que tem o nível do cliente. Como é que nós ultrapassamos este desafio, digamos assim? Basicamente, o que fizemos foi criar uma fact principal, na qual vai conter toda a informação detalhada, até o ID do cliente. E tínhamos depois uma segunda fact, que era agregada, em que tinha tudo igual à fact, só que já não tinha ao nível do cliente. E o que nós verificámos foi precisamente uma melhoria significativa na performance dos visuais. Temos aqui este exemplo no qual o visual de detalhe demorou o dobro do visual da agregada. Por isso o que nós fizemos foi precisamente aplicar a fact agregada nos primeiros 2 ecrãs e no segundo ecrã, que era só onde era necessário, a fact com a agregação do ID cliente. Tenho também aqui alguns outros tipos and tricks que vocês podem aplicar nos vossos relatórios, como por exemplo utilizar modelos híbridos, no qual incluem tanto o import das tabelas como também direct query ou dual storage. Sugiro-vos também limitar as agregações e métricas muito complexas nos data models. Tentem sempre passar isso para o ETL, para a fase anterior. Podem também sempre optar por importar apenas os campos que vão ser necessários para a utilização no Power BI. Escusam de importar uma tabela com 50 colunas, só vão utilizar 10. Isto também vai melhorar no tempo de refrescamento do report. Também sugiro reduzir o número de visuais por ecrã. Sugerimos cerca de até um máximo de 10 visuais por ecrã. Se verificarem que o relatório está a ficar muito lento, podem sempre optar por reduzir o número de slices ou também as interações entre os visuais. Por fim, usem e abusem do Performance Analyzer. É uma feature bastante boa no Power BI. Se tiver um ecrã muito lento, vocês podem precisamente correr o Performance Analyzer e perceber qual é que é o visual que está a demorar mais tempo a refrescar e depois podem então optar por melhorar as métricas ou o próprio visual em si. Por fim, também sugiro um Incremental Refresh. Por fim, falta apenas publicar o nosso relatório. Basicamente, posso explicar como é que funcionava mais ou menos dentro deste projeto. Normalmente, um deployment de um Power BI no Power BI Service tem sempre 3 fases. Temos a fase de development, que é a fase onde ainda estamos a desenvolver, a rever algumas métricas. Temos depois o deploy para a parte de testes, que é aqui na parte de testes que era um bocadinho interessante neste projeto, porque, tal como vos disse anteriormente, iríamos ter uma rede com milhares de pessoas a aceder aos relatórios. Então o que nós fazíamos o deploy para testes e por vezes tínhamos testes de carga, ou seja, tínhamos
várias redes, várias lojas a que nós dávamos acesso para eles testarem constantemente o relatório, procurarem bugs e analisarem se a performance do relatório estava conforme o necessário. Por fim, temos então o stage de produção, que aqui já era disponível para toda a instituição bancária. Vou fazer aqui um pequeno deployment. Vou utilizar... Por que é que eu não consigo ouvir o som desta malta? Assim? Jorge? Ok. Vou continuar então. Vou publicar então um relatório. Este relatório só tem uma página para que seja mais rápido. Como é que se publica um relatório? Basta fazer publish. Publicámos então no nosso workspace de dev. É verdade que publico. Já temos aqui o relatório e vemos que o relatório foi colocado aqui também, juntamente com o seu dataset, e vamos criar um deployment pipeline. Vamos chamar, por exemplo, meetup deployment. Vamos definir qual é que é o nosso environment. Neste caso estamos no development. Eu vou só passar de development para testes, escuso estar a passar até produção. Como podemos ver aqui no workspace de dev, temos então o relatório e o dataset e vamos fazer deploy to test. Ao clicarmos em deploy to test, ele vai criar automaticamente o novo workspace que vai servir para testes. Vamos fazer deploy. Importante mencionar que quando se faz deploy, ele apenas ele vai copiar o relatório e neste caso vai copiar o metadados do dataset. Ou seja, não passa os dados, vamos ter que fazer refresh numa fase seguinte. Podemos ver aqui que está certo, ou seja, quer dizer que tanto o relatório em dev como em testes estão conforme. Vamos fazer refresh do dataset. Vamos para o workspace de testes. Aguardar que ele faça refresh. E enquanto aguardamos que ele faça o refresh, ok, já fez o refresh. Temos então o relatório publicado em testes, pronto para os utilizadores e analistas começarem a trabalhar. E vamos agora fazer aqui um teste engraçado, que é, neste momento, temos tudo conforme, ou seja, o relatório e o dataset estão tal e qual em dev e testes. Vamos fazer aqui uma pequena alteração. No relatório de dev, vamos adicionar, por exemplo, Vamos adicionar qualquer coisa, vamos pensar. Vou adicionar, por exemplo, uma tabela que tenha as branches. Temos aqui então nova tabela, vamos guardar, save. E se viermos aqui ao deployment, vamos fazer refresh. Poderemos verificar aqui que já não estão conformes, já não temos aqui a seta a verde. E se clicarmos aqui em compare, verificamos que o cartão que o que está diferente é precisamente o relatório. Eu posso selecionar em passar tudo de novo, posso selecionar mesmo qual é que é o item que eu quero passar, quero fazer deploy para o próximo environment. Vou fazer então deploy. Se eu abrir aqui o relatório de cartões, novamente então obter as credenciais, vamos colocar. Como podem ver aqui, já temos no nosso workspace de teste também aqui a nova tabela. Vou só aqui mencionar como é que nós fazemos a atribuição do Role Level Security, ou seja, não basta criar o Role Level Security no Power BI, temos que vir também aqui ao dataset. Nós tínhamos sempre dois tipos de segurança, normalmente tínhamos os admins, que eram inseridos manualmente, e tínhamos também o Dynamic Role Level Security, e neste aqui nós normalmente usávamos o Active Directory. O Active Directory estava linkado com a tabela anteriormente que vos mostrei dos users, e assim quando o user entrava no Power BI, filtrava logo o relatório. Vou-vos mostrar aqui como é que seria, test as role, eu já adicionei aqui o meu e-mail àquela lista.
podemos ver aqui então que eu vou ter acesso também, eu meti naquele nível mais alto, vou ter acesso só à zona sul do país. Se eu alterar para admin, eu já teria acesso à zona toda do Porto e assim sucessivamente. Chegámos à fase final da minha apresentação. Neste momento já não tenho mais nenhum tema para vos mostrar. Chegámos à parte de questions and answers. Força. Excelente, Francisco. Muito obrigado aqui pela tua apresentação. Cobriste aqui vários tópicos, cobriste aqui várias partes, a parte de gestão o Time Intelligence como uma solução bastante elegante também, a parte do Role Level Security de uma forma dinâmica, tipos de performance, a deployment pipeline e além do use case muito interessante também. Estamos abertos agora para perguntas. Vamos vendo aqui, Ricardo, vamos vendo aqui se temos aqui algumas questões aqui no chat. Vamos. De qualquer das formas, havia uma ou duas questões que depois gostava de colocar ao Francisco, mas deixa cá ver aqui no chat. E temos aqui o Pedro Câmara a pedir para o Francisco mostrar novamente como é que criou a tabela dinâmica de Role Level Security dos users e as respectivas condições. Estas condições, ou seja, nós tínhamos a dimensão user, tínhamos o ID do colaborador e depois tínhamos sempre uma coluna que dizia a que, vou dizer, centro ou a que loja ele pertencia, sendo assim o filho, e depois indicava-nos qual é que era considerado o pai desta loja. Ou seja, neste caso, imaginem que ele pertence aqui a Alfragide e indica logo que o pai é a Amadora, ok? Vamos ter também aqui o tal e-mail, que é através deste e-mail que vai estar linkado com a Azure Active Directory e com aquela função do User Principal Name, o que ele vai fazer é, vai ler qual é que é o e-mail associado ao user do Power BI e vai filtrar depois esta dimensão. Por fim, é a tal função do path, e esta função path o que vai fazer é, vai-te criar todo o caminho da árvore do teu, neste caso do teu user. Podemos ver aqui que o user pertencia ao 532, que está no fim da árvore, que é o child. O parent do 532 é o 6371 e, por sua vez, o 6304 é o pai do 6371. Ok. Não sei Obrigado, se Francisco. respondi à tua questão, Pedro. Francisco, uma questão que pode ser interessante é, por acaso, houve algum problema de data quality? Porque, às vezes, se estas funções do path, se houver blancos, não é? Se houver nulos, trazem alguns problemas. Bateram nesse problema, tiveram que resolver isso? Já aconteceu várias vezes, mas lá está, como não é erro nosso, o que nós temos que fazer sempre que há algum erro deste é reportar ao departamento em funções, digamos assim, sobre essas questões para atualizarem esta tabela de hierarquia. Por isso, como é gerido pelo banco, pronto, lá está, senão eles vão ter que gerir o problema, apenas indicamos que o problema não se trata do Power BI, mas sim da própria hierarquia que eles estabeleceram. Exatamente. Mas sim, normalmente acontece isso. Se há aqui um blanco, a árvore parte e deixamos de ter dados, sim. Está aqui o Rui Caio. Desculpa, Francisco. É uma vida Temos aqui o Rui Caio a perguntar que lhe pareceu ouvir que os factos cresciam 2 milhões de registros por dia. E como é que vocês implementaram o refresh nesse caso? Grande questão que me esqueci de mencionar. Tal como eu vos disse anteriormente, os relatórios estavam sempre filtrados à data máxima disponível. Como é que isso funcionava? Os dados eram processados durante a noite e no dia 2, 4 de abril, eu iria ter os dados disponíveis de ontem. Ok? Ou seja, durante a noite eles estavam a correr e de manhã, às cerca das 8h30 da manhã, tínhamos os Power BIs refrescados para eles poderem começar a trabalhar, sempre com o dia anterior. Para além disso, também temos a especificidade que nós não importávamos para o Power BI as datas todas. Nós íamos a esta tabela de referência, validávamos quais é que seriam as datas necessárias, neste caso o dia 2 de março e assim sucessivamente, e só importávamos para o Power BI, através do tal import, e era um full import, importávamos essas datas necessárias. Posso-vos mostrar aqui, por exemplo. Deixa-me ver. Como podem ver aqui,
só tenho o dia 2 de março, tenho o dia que para eles é considerado last day, tenho o dia que é o início do trimestre e tenho o dia que é considerado o último dia do ano. Ao fim e ao cabo, importas aquela linha, não é? Exatamente, só vou importar exatamente só a linha necessária. Exatamente. Francisco, isso permite o comentário, é muito interessante teres mostrado essa solução. Recentemente até estava numa sessão do Alberto Ferrari que mencionava isso, que é possível até ter uma melhor performance no caso de não termos a tabela de data com as linhas todas, e mencionou alguns casos, por exemplo, no caso de queremos ter um modelo em direct query, em que as funções de time intelligence não funcionam, no caso de queremos ter a tabela ainda com mais performance, e portanto mostraste um caso perfeito, em que realmente quando são coisas, o caso bancário, mas existem outros exemplos, que só queremos fazer cálculos com determinadas datas-chave, normalmente os fins do mês, fim de trimestre, etc., de uma maneira que consegues fazer isso com o uso das diferentes colunas e das relações entre elas, em vez de fazer isso diretamente com o Time Intelligence. Portanto, fica aí uma maneira alternativa de como fazer isso quando queremos ter esse efeito. Recorda-me só uma coisa, tu não usaste Time Intelligence aqui? Não, quer dizer, por acaso não. Nós não temos aqui nenhum caso que usemos Time Intelligence. Por exemplo, este gráfico não usa Time Intelligence. Não. Pois. Nós usávamos sempre através de... Ou filtrávamos a tabela toda e filtrávamos a data máxima, porque lá está, nós não temos filtro de data neste relatório, por isso qualquer métrica teria que estar sempre filtrada à data máxima, não é? Ok. E nunca utilizámos, neste caso em particular, nunca utilizámos Time Intelligence. Por Ok. exemplo, podemos um previous day serviria, mas como podemos ver, neste caso não dá porque o previous day iria calhar num feriado e não íamos ter dados no feriado, que era carnaval, neste caso. Daí tu teres aquelas diversas datas numa só linha, não é? Exatamente. E o que eu faço depois Ok. é, através do use relationship, ativo o filtro da tabela de referência que vai filtrar a fact. Ok. E aquelas datas que estavam no registro estão todas naquela drop-down que nos mostraste? Tu mostraste-nos uma drop-down, alguns aqui, com diversas datas. Sim, é aqui na fact, se eu for aqui ao ID date, se não estão todas, estão quase todas as necessárias neste caso para este relatório, mas lá está, temos o dia de hoje, temos o dia de ontem, que eles consideram de ontem, o dia do trimestre, digamos assim, e do início do ano. Por exemplo, Ok. se validarmos aqui uma coisa interessante também, é que outra particularidade desta tabela de referência de datas é precisamente o last week, eles não consideram, quando não consideram week, neste caso, se estamos hoje numa terça-feira, eles não vão à terça-feira anterior, eles vão ao fecho da semana. Ok? E desta forma garante-me que sempre que eu utilizo aquele use relationship, eu vou sempre buscar os dados que são necessários para a variação. Ok. Portanto, se eu bem percebi, são estas as datas, quase que colocas as datas na vertical e as colocas naquela drop-down, não é? Sim, basicamente o que eu faço é depois, quando estou a fazer, nós tínhamos neste caso era uma view, ok? O que nós fazíamos era filtrávamos sempre, íamos a esta tabela de referências que está no Data Lake, validávamos quais é que eram as datas e filtrávamos a fact que estava implementado e fazíamos uma view em que a view só ia buscar as datas necessárias para o dia. Ok. Nós depois a ligação fazíamos sempre diretamente com o ID Date, neste caso ID Date para ID Date, no outro caso ID Date para ID Last Day. Ok. Portanto, para todos os efeitos, o teu refresh era full, mas era full sobre determinados dias. Exato, é um full limitado, exatamente. E garantia-me que em vez de estar a trazer aqueles 2 milhões por dia, só trazia, neste caso, uns 8 milhões, algo desse género. E como o ETL era processado durante a noite, de manhã já tínhamos os dados disponíveis, porque o refrescamento também não demora assim tanto. Mais questões? Vocês aqui criaram um dataset ou criaram múltiplos datasets? Nós, neste caso, normalmente criávamos múltiplos datasets. Mas houve alguns relatórios que utilizámos também o shared dataset. Sim. Mas maioritariamente fizemos sempre um dataset por relatório. Francisco, uma pergunta difícil em relação a isso. Vocês, portanto, primeiro, não te assustes, Francisco. Não. Uma pergunta de curiosidade é se vocês, ou seja, fizeram uma implementação de Power BI neste use case, substituindo outros Power BIs, Excel que já existiam, ou se foi uma primeira vez que criaram o Power BI e os datasets, que é para perceber como é que vocês conseguiram também fazer o change management, e se foi algo gradual ou se foi Big Bang, ou seja, construíram um pacote integrado numa mesa ou foram fazendo aos poucos?
É uma questão muito interessante. É assim, como eu referi anteriormente, eles tinham já muitos Excels, não é? Então, houve muitos relatórios que foram substituir na íntegra os Excels e foi um processo interessante, porque basicamente é assim, os gestores que estão dentro do banco, eles já têm acesso aos data sources, já têm acesso aos dados, e o que até é bom para nós, porque eles já percebem como é que vão ligar as tabelas para atingir o fim, para atingir o valor final que eles pretendem. Ou seja, basicamente, agarrámos eles continuavam a trabalhar nos seus Excels e nós íamos desenvolvendo o Power BI, iríamos sempre validando constantemente com estes gestores, por vezes pedíamos para eles mandarem listagens para nós compararmos com os dados que estávamos a ter. E era mais ou menos este processo. Depois, até que chegou uma altura em que o relatório já estava a bater certo com o Excel que eles tinham, digamos assim, e que fizemos então a passagem na íntegra para o Power BI. Eles deixaram de criar o Excel e passaram para o Power BI. Posso-vos dar, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo de um relatório a que eu estive a cargo, em que tínhamos uma equipa que basicamente o trabalho deles era criar um Excel, ou seja, para além de analisarem aquilo, tinham de estar a criar semanalmente aquele Excel. Ou seja, eles faziam uma ligação direta do Excel aos dados, do Excel para os dados, extraíam as fontes, mas não era um refresh automático, porque eles também tinham que fazer. Eles tinham que perder acho que era cerca de um dia só para fazer aquele Excel semanalmente. E o que eu estive a fazer foi precisamente automatizar todos os processos daquele Excel para criar uma única app para que eles não tivessem que, lá está, semanalmente estarem um dia só a preparar o Excel que depois precisavam de analisar. Não sei se respondi à tua questão, Pedro. Sim, sim, sim. E certamente essa automatização terá sido muito bem-vinda. Sim, foi muito bem-vinda. Foi mesmo muito. Eu lembro nesse relatório, correu muito bem porque eles adoraram. Eles adoraram mesmo. Francisco, entretanto, já está aqui mais uma pergunta do Rui Caio, se ou seja, se permitem um self-service BI, portanto, o build permissions em cima do dataset ou outra qualquer estratégia, se dão acesso aos users finais, aos datasets, ou não, só a reports ou a apps? Nós só damos mesmo acesso aos reports. Não damos acesso para que os users pudessem desenvolver, porque isto lá está, isso depois já era a nossa parte para desenvolver sobre os datasets. Se eles quisessem, depois enviavam os requisitos e nós depois lá está, implementávamos. Certamente. Comentário do Jorge. Este modelo poderá não servir para cenários de análise ad hoc na dimensão de data. Ou seja, o caso que estavas a dizer, Francisco, não é porque já tem uma pré-seleção de data filtrada e se formos alterar, portanto, altera o comportamento, não é? Verdade, exatamente, sim, sim. Nós também tínhamos alguns casos relatórios em que tínhamos a dimensão de data a utilizar as measures, mas maioritariamente eles, como queriam sempre saber a posição atual comparativamente com uma data anterior, nós nunca utilizámos muita dimensão data. Era muito raro. Muito bem. Ora, mais alguma questão? Há um comentário que se pode fazer, que eu ia perguntar uma coisa ao Francisco, mas acho que já tenho a resposta, que é se vocês utilizaram Object Level Security, mas possivelmente não utilizaram porque não precisavam, como montavam os datasets aos reports, não precisavam de estar com essa preocupação. Exatamente, Ricardo, é isso mesmo. Ok. Ontem, por acaso, apareceu um artigo muito interessante no LinkedIn sobre os 13 motivos para não se montar um dataset gigantesco. E pronto, e agora ouvir-te a falar de como montaram os datasets e disto, pareceu. A ligação foi imediata. Não sei se tem mais questões. É assim, eu Francisco. deixo aqui também o meu e-mail, porque se me quiserem enviar uma questão mais tarde, ou agora vou matutar no que eu acabei de falar, se vos surgir alguma dúvida, peço que me enviem um e-mail e eu farei a respectiva resposta. Diz, Pedro, vais Francisco. partilhar a apresentação do Francisco? Se é que é possível, atenção. Francisco, achas que, portanto, o vídeo vai ser partilhado depois no canal do YouTube? Se quiseres depois partilhar também o documento em formato PDF, por exemplo, depois nós podemos colocar disponível também no canal. E considerando que não tem qualquer dado confidencial, que parece que é o caso. Exatamente, sim, sim. Okay. O Francisco notou-se que teve bastante cuidado com isso, portanto, a preparar aí. Essas coisas são um bocadinho chatas. Sim, tanto que os dados eram tudo Excel. Neste caso, eu meti num SharePoint folder para poder fazer o refresh online. Mas sim, foram tudo Excel trabalhados por nós para evitar este
para garantir a confidencialidade. Muito bem. Nós estamos, portanto, na hora. Partilhamos já aqui o link do próximo meetup no dia 27 de abril com a convidada Odeta. Será um meetup, não vou atrever a dizer o último nome, mas até à data vou aprender a pronunciar corretamente. Portanto, até dia 27 de abril, próximo meetup sobre Power BI Governance. Penso que será um tópico bastante interessante e foi dos mais pedidos. Francisco, para te agradecer mais uma vez a tua presença aqui no meetup. No caso do Francisco, desculpa interromper-te, mas tenho que dizer isto. No caso do Francisco, podes dizer o apelido que é fácil. Francisco Candeias. Muito obrigado por teres vindo mostrar o que fizeste. Agradeço também. Sim. Só antes de fechar aqui, Sara, tinha uma questão aqui para colocar? Mas não. Isso que não. Francisco, obrigado então. E vemos então no próximo. Obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado.